Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos, mais uma vez nessa breve reflexão, nessa madrugada, com o intuito de fortalecer a nossa fé e mergulhar mais fundo no conhecimento e na superioridade de Cristo. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículo 8. Para aquilo que o Senhor quer falar conosco, diz assim o texto sagrado: Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. Glória a Deus. Irmãos, esse é o início justamente dos pastores e os anjos do Senhor. Um encontro que levou esses pastores a visitar o Senhor Jesus ainda menino. E quando passamos o olhar bem rápido, podemos confundir eles com os sábios que presentearam o Senhor Jesus. Esses não são os mesmos, os sábios vieram do Oriente. Esses pastores estavam perto ali de Belém. Eram homens, fazendeiros, que eram pastores e que cuidavam dos seus animais. Agora, precisamos compreender o que Deus está falando conosco através desse versículo. O porquê que anjo visitou pastores? Não deveria visitar os fariseus? Não deveria visitar os mestres da lei, que eram homens que tinham verdadeiramente um chamado identificado com Deus e ensinava as pessoas a caminhar no caminho do Senhor? Não seriam essas as pessoas que seriam recompensadas? Não seriam essas as pessoas que seriam premiadas? Bom, pelo visto, Deus não entendeu dessa forma. A palavra fala que os anjos visitaram esse homem e indicaram exatamente a manjedoura, o lugar onde o Senhor Jesus havia nascido. O cenário aqui é o nascimento do menino rei, do menino Cristo, do menino Deus, o nosso próprio mestre, o rei dos reis e o senhor dos senhores. O maior fato da história da humanidade foi quando Jesus Cristo pisou na terra e Deus resolveu presentear simples pastores por um simples motivo. Os pastores que muitas vezes, em alguns momentos do Antigo Testamento, nós vemos citar, por exemplo, como Davi, o rei pastor, em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Foi um pastor que Deus escolheu para ser rei da comunidade de Israel, da nação de Israel. Era visto naquele tempo pelo povo de Israel como vadios, como pessoas à toa, como pessoas que não tinham influência na sociedade, pessoas que deveriam ser desprezadas, pessoas que deveriam ser rejeitadas pelo costume. E isso era só um dos dos muitos costumes que faziam separação das pessoas. Nós sabemos que Israel, ela de fato tinha esse costume separatista de faccionar as pessoas justamente por aquilo que elas são, por aquilo que elas têm. Não parece um pouco atual isso, meu irmão? Não parece um pouco atual isso, minha irmã? Em que a nossa sociedade nos define justamente por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos? Mas eu creio que Deus, ele age na contramão do mundo. Eu creio que Deus não pensa como o homem pensa. Eu creio que Deus verdadeiramente ele faz por valer justamente tudo aquilo que ele é, ou seja, indecifrável para a mente humana. E nesse momento ele resolveu enviar os anjos do Senhor, e esses homens foram premiados e ali saíram louvando e glorificando a Deus. A palavra fala que Maria guardava as coisas no coração, porque eles chegaram e testemunharam acerca do anjo do Senhor. E enquanto eles estiveram lá, um exército de anjos apareceram para testemunhar que aquele acontecimento de fato era o mais importante da história. Tinha um anjo falando e apareceu um exército celestial. Imagina só a cena. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu creio que eu não queria voltar mais para a realidade. Essa é a impressão que eu tenho no meu coração. Mas sabe qual é a lição que fica aqui? Bom, eu quero deixar para vocês 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que fala que Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E ele escolheu para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, a fim de reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que
que talvez tenham dúvida, Pai, ainda com relação ao seu chamado, por não se sentirem capacitados. Quero colocar aqueles também que já caminham pelo chamado. Quero colocar todos, Pai, independente do nível do processo, para que o Senhor possa dar cada um, mediante essa palavra, Pai, uma porção daquilo que nós devemos ser, justamente se mantendo pequeno. Se manter pequeno, Pai, vai ser uma escolha nossa e nós queremos ficar ali, aos pés do Senhor Jesus, para nós recebermos essas maravilhosas recompensas que o Senhor separou, a fim de confundir os que pensam que são. Preferimos, Pai, andar do teu lado. Preferimos, Pai, pensar que nada somos, mas que por isso o Senhor nos escolheu só para provar para o mundo que eles são. E mesmo que isso possa causar em nosso coração muitas vezes tristeza, Pai, por pensar que somos incapazes, afinal, nós fomos os únicos que reconhecemos de fato e tivemos coragem de nos humilhar perante o Senhor. Então ajuda-nos a manter assim. Ajuda aquelas pessoas que ainda não entenderam isso, Pai, a compreender e apresentem a elas, Pai, se possível for, com um chamado, com um sinal, com algo que vem do céu, como um anjo que visitou esses pastores. É o que nós te pedimos e é o que nós oramos. E oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, vai pela fé, não vai pela ideia dos outros. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre